Fernando de Noronha, o arquipélago das esponjas. Composto por diversas ilhas e ilhotas, o arquipélago de Fernando de Noronha tem atraído a atenção de navegadores, militares e cientistas desde o seu descobrimento há mais de 500 anos. Localiza-se a cerca de 360 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte e tem grande interesse estratégico, econômico e científico. Fernando de Noronha é uma peça-chave na delimitação da Zona Econômica Exclusiva Brasileira, uma área na qual o Brasil tem exclusividade de exploração dos recursos naturais. Noronha destaca-se pela exuberância de suas paisagens e pela grande diversidade de vida marinha em suas águas. É a única ilha oceânica brasileira aberta para o turismo, atividade que representa a principal fonte de renda da maioria dos ilhéus. Além de ser um dos principais destinos turísticos do Brasil, Noronha é palco de importantes estudos científicos. Com apenas 10 quilômetros de comprimento, este arquipélago vulcânico possui praias arenosas, costões rochosos, piscinas de maré, cavernas submarinas e o único mangue oceânico do Brasil. No passado, foi cenário de disputas entre portugueses, holandeses e franceses. Abrigou presídios e serviu de base militar durante a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, a área do arquipélago é dividida em duas unidades de conservação administradas pelo IBAMA, uma área de proteção ambiental e um parque nacional marinho. Esta divisão busca normatizar o uso do ambiente, proteger o ecossistema e assegurar à comunidade local opções de desenvolvimento sustentável. Noronha recebeu o título de Patrimônio Natural da Humanidade concedido pela Unesco. Golfinhos, tartarugas e aves marinhas são animais comumente associados a Fernando de Noronha. Mas o que poucas pessoas sabem é que Noronha abriga a maior biodiversidade de esponjas dentre todas as ilhas oceânicas brasileiras. Em Noronha já foram encontradas aproximadamente 100 espécies de esponjas. Estes coloridos e interessantes animais que vivem presos ao fundo do mar, filtrando a água com grande eficiência. As esponjas são importantes para a manutenção da biodiversidade, servindo de abrigo para diversos organismos, alimento para peixes e tartarugas e contribuindo para a produção primária através de algas simbiontes. Em algumas áreas do arquipélago, como a piscina da Ponta das Caracas e o buraco da Raquel, o IBAMA impede o acesso dos turistas por serem áreas muito frágeis e importantes para o ecossistema local. O buraco da Raquel é uma das áreas do arquipélago com ambientes rasos e abrigados. Neste local existem desde pequenos peixes até barracudas e tubarões. Nas partes iluminadas, as algas dominam o fundo. Porém, nas tocas e regiões sombreadas, as esponjas são comuns. As tocas, formadas por algas calcárias, abrigam diversas espécies de esponjas, algumas só observadas neste ponto do arquipélago. Desde 1998, pesquisadores do Museu Nacional têm estudado a fauna de esponjas de Fernando de Noronha. Em dias de mar agitado, o trabalho de coleta torna-se ainda mais complicado. A força das ondas e das correntes arranca algas e esponjas do fundo. Na Ressurreta, muitas esponjas são encontradas soltas pelo fundo do mar. Algumas conseguem se fixar novamente, enquanto outras são utilizadas por ouriços do mar como camuflagem. Esponjas maciças como esta agelas funcionam como uma casa para muitas espécies de pequenos crustáceos, poliquetos e ofiuroides. Eles utilizam os canais das esponjas para se protegerem de predadores e se reproduzirem.
Além das esponjas, grandes predadores são comuns em Noronha. Enquanto esta raia procura por alimento, ela revela pequenos animais que serão capturados pela guarajuba que a acompanha. Outra espécie de raia também comum no arquipélago é a raia chita, facilmente reconhecida por suas pintas brancas. Noronha é um ponto importante para a conservação de muitas espécies, como este peixe-donzela endêmico, que só existe aqui e no atol das Rocas. O desenvolvimento de pesquisas científicas em Fernando de Noronha é fundamental para a compreensão e conservação do ecossistema local. O surgimento de uma superpopulação de ouriços brancos em Noronha é uma das preocupações dos cientistas e do IBAMA, interessados em entender as causas e possíveis impactos deste fenômeno. No arquipélago é comum registrar interações ecológicas envolvendo esponjas. Na gruta da Ilha do Meio, durante um mergulho noturno, a equipe teve a sorte de encontrar este caranguejo carregando uma esponja nas costas. Os últimos pares de patas deste caranguejo são reduzidos e voltados para cima, possibilitando a ele prender a esponja nas costas e caminhar tranquilamente com este disfarce pelo fundo do mar. Diversas espécies de crustáceos, desde grandes lagostas e caranguejos até pequenos paguros, foram vistos associados a esponjas em Fernando de Noronha. As esponjas também servem de abrigo para peixes de diversos tamanhos. Estes peixes utilizam a superfície e o interior das esponjas como refúgio. Em Noronha, é comum encontrar peixes escondidos dentro de esponjas em forma de vaso, como esta Schistospongia muta. Esta espécie de esponja é comum no Caribe, e Fernando de Noronha é um dos poucos locais no Brasil onde ela é encontrada. Além dos peixes, os pesquisadores encontraram também uma lagosta utilizando esta esponja como refúgio, uma situação que nunca haviam visto antes. Algumas espécies de peixes evoluíram formas e cores parecidas com as de algumas esponjas. Com isso, conseguem permanecer quase irreconhecíveis juntos das esponjas. Este é o caso do peixe-sapo, que fica imóvel junto à esponja e não é percebido por predadores nem por presas. Até mesmo o padrão de formas e cores de seus desenhos corporais lembram estruturas das esponjas, como os ósculos circulares. Suas nadadeiras peitorais são adaptadas para caminhar e se apoiar nas esponjas. Espécies como esta dependem diretamente das esponjas para sobreviverem. Observar esponjas com marcas de grandes mordidas é algo comum durante um mergulho em Fernando de Noronha, indicando a importância destes invertebrados na dieta de alguns animais. As tartarugas de pente alimentam-se preferencialmente de esponjas, uma fonte de alimento abundante em Noronha. Elas procuram algumas espécies em tocas e debaixo de rochas e utilizam suas bocas fortes e afiadas para rasgarem pedaços das esponjas. Algumas espécies de esponjas crescem sob rochas escondidas de predadores, mas as tartarugas parecem saber disso e às vezes são flagradas revirando estas rochas à procura de alimento. Analisando o conteúdo estomacal de uma tartaruga de pente que morreu em Fernando de Noronha e foi recolhida pelo Projeto Tamar, os pesquisadores descobriram que havia mais de 200 fragmentos de esponjas, reforçando a importância destes animais na dieta das tartarugas de pente, uma espécie ameaçada de extinção. Alguns peixes, como os ciliares e o paru, também comem esponjas. Eles podem morder pequenos pedaços das esponjas, permitindo que elas se regenerem e evitando a morte do animal. Em Noronha, o que não falta para os peixes espongívoros é alimento. Em Noronha são encontradas algumas espécies de corais recifais. Estes corais produzem esqueletos de carbonato de cálcio, formando estruturas que aumentam a complexidade do ambiente marinho.
Nesta imagem, percebemos um interessante exemplo de competição entre esponja e coral. Estes pequenos tubinhos amarelos, ou papilas, são a parte visível de uma esponja perfurante. Somente após a coleta da esponja percebemos o quanto ela já havia destruído o coral. Processos como este mantêm um balanço natural na construção e erosão do ambiente recifal. A alta diversidade de espécies de esponjas em Fernando de Noronha deve-se, em parte, à grande diversidade de ambientes encontrados no arquipélago. A Caverna da Sapata é um ambiente com características ecológicas distintas. Com sua entrada a aproximadamente 15 metros de profundidade, esta caverna é um local escuro e calmo, ideal para as esponjas. Foi nela que pesquisadores do Museu Nacional descobriram 3 espécies novas de esponjas, sendo que uma delas só é encontrada nas cavernas de Noronha. A Gastrophanella cavernicola tem esse nome em alusão ao seu habitat. À medida que os pesquisadores entram no interior da caverna, percebem que as esponjas tornam-se um dos principais animais colonizadores das paredes deste ambiente. A escassez de luz solar nesta região impede o crescimento de algas e corais, favorecendo as esponjas através da diminuição da competição por espaço. Espécies como esta oscarela não possuem espículas nem esqueleto, o que torna sua identificação ainda mais difícil. A coleta de material biológico em Noronha necessita de autorização do IBAMA e é fundamental para o conhecimento da biodiversidade local. Até o momento já foram identificadas 10 espécies de esponjas nesta caverna. A existência de outras cavernas do arquipélago, como a Gruta da Ilha do Meio, com sua região mais interna praticamente inexplorada, apresenta um grande potencial para a descoberta de novas espécies de esponjas. As esponjas são um dos principais organismos encontrados associados a fundos rochosos em Fernando de Noronha. Com suas formas variadas, elas formam um mosaico tridimensional e multicolorido, agregando grande beleza ao ambiente marinho e contribuindo para a manutenção de um ecossistema rico. Isto é particularmente importante em Noronha, já que a principal atividade econômica do arquipélago é o turismo. O mergulho recreativo é uma das atividades mais procuradas pelos turistas que visitam o local e está intimamente ligada à existência de ambientes complexos e com alta biodiversidade. Durante um mergulho de rotina em Fernando de Noronha, Lola, uma experiente cinegrafista submarina local, filmou pela primeira vez no Brasil um evento de reprodução de esponja. Estes pequenos flocos brancos são uma mistura de muco com ovos desta esponja vaso. A liberação dos ovos das fêmeas parece flocos de neve saindo do interior da esponja, enquanto a liberação dos espermatozoides dos machos assemelha-se a uma nuvem de fumaça. Os ovos que já estiverem fecundados e que conseguirem escapar da predação dos peixes viajarão nas correntes marinhas para colonizar um novo ponto do arquipélago ou novos locais, como bancos oceânicos em torno de Noronha. Estas imagens
chamaram a atenção de diversos especialistas estrangeiros interessados em conhecer melhor os processos de reprodução em esponjas, um fenômeno ainda pouco compreendido pelos cientistas. Desde finas camadas incrustando o teto de tocas até formas inusitadas como esta, as esponjas destacam-se no cenário submarino de Noronha. Em Noronha, a diversidade é tanta e a luta por espaço tão acirrada que algumas espécies de esponjas crescem por cima de outras. A presença de grandes esponjas é uma característica do ambiente bentônico em Noronha. Algumas espécies, como as hircíneas, desenvolvem-se aqui como em nenhuma outra ilha oceânica brasileira. Além de desenvolver um estudo científico detalhado sobre as esponjas de Noronha, os pesquisadores têm como objetivo transmitir o conhecimento produzido para a comunidade local e os visitantes. Por isso, durante algumas expedições, foram apresentadas palestras no centro de visitantes do parque, estreitando a relação entre a pesquisa e a visitação. Uma boa parceria entre a comunidade local, o IBAMA, os visitantes e as instituições de pesquisa é o melhor caminho para o conhecimento e a preservação de Fernando de Noronha, um patrimônio natural da humanidade na zona econômica exclusiva brasileira.